Tá gravando? Claro que estamos gravando. Então, olha só, sétimo ano, nós estamos aí, estudando o grupo de animais pertencente aí ao reino animal, o reino Animalia. Então, turma, nós já falamos aí sobre, em capítulos anteriores, nós falamos aí nas nossas últimas aulas, aí na nossa última semana, nós falamos sobre platelmintos, falamos sobre nematelmintos, que foi o assunto aí do capítulo 17. Vimos aí o tipo de reprodução, o aspecto corporal, vimos a importância ecológica para esses grupos aí dentro da natureza, mas vimos também aí doenças causadas por esses dois grupos de animais, doenças essas, turma, bem perigosas, que são as verminoses, que são doenças causadas por vermes. Na nossa aula de hoje, que vai ser dividido aí em dois momentos, nesta aula de hoje nós iremos falar sobre os moluscos e na nossa aula de sexta-feira nós finalizaremos o capítulo 18 falando sobre os anelídeos, tá certo? Então, o ponto principal, do capítulo de hoje, da videoaula de hoje, serão os moluscos. Então, turma, continuando o nosso estudo dos invertebrados, conheceremos mais dois filos, que nós aprendemos que os filos são aqueles subgrupos que o reino animal está dividido. Então, hoje nós vamos falar, dando início hoje, o capítulo 18, mais dois desses subgrupos, os moluscos e os anelídeos. O primeiro deles é composto de uma espécie aquática e terrestre, que possui o corpo mole, daí a denominação molusco. Já o segundo é um filo de vermes de corpo cilíndrico dividido em segmentos similares a anéis. Por esse fato, turma, esse outro grupo é chamado de anelídeos. Porém, os dois filos, ou seja, os dois subgrupos, moluscos e anelídeos, são bastante presentes no nosso cotidiano. Por isso, será muito mais fácil conhecê-los e até mesmo identificá-los. Então, turma, estamos aí todos preparados? Quem tem o hábito, como eu sempre friso, de acompanhar as nossas videoaulas com o livro, capítulo 18, página 228. Para aqueles alunos que não possuem o livro, é como eu falo, pausa o vídeo, copia o resumo que o tio coloca aí em todas as nossas videoaulas. Então, esses resumos que eu coloco é tanto para beneficiar quem tem, como principalmente não possui o livro. Então, vocês pausam o vídeo, façam as anotações de vocês e, posteriormente, continue aí assistindo a nossa videoaula. Então, vamos lá, turma. Como eu falei, os moluscos são invertebrados de corpo mole. Invertebrado, nós já sabemos por que essa denominação aqui de invertebrados. Não possuem coluna vertebral. Eles podem habitar tanto o ambiente terrestre quanto o ambiente de água doce, tá certo? Podemos aí até citar como exemplo, de um molusco de água doce, um molusco, o chamado Planorbidel, que é justamente aquele caracol lá, que ele é aí o hospedeiro intermediário do cistossoma, que é ali o popularmente causador da barriga d'água, que nós estudamos aí no nosso capítulo 17. Porém, turma, nós também teremos moluscos de água salgada. Os principais representantes dos moluscos serão os caracóis, os caramujos, as ostras, os mariscos, polvos, lulas, sépias, lesmas, mexilhões e náutilos. Então, vemos aí que é um grupo bem diversificado.
Então, turma, como eu já falei, né, no slide aí anterior, os moluscos são invertebrados de corpo mole que podem apresentar uma concha externa, né, como ocorre no caso das ostras, dos caramujos e caracóis, como eu coloquei aqui um representante. Ó, estamos aqui observando a concha do caracol, não é isso? Do molusco. Porém, elas podem ser internas, como acontece aí no caso das lulas, como eu estou aqui representando. Então, a gente percebe aí que são animais exóticos, de cores exuberantes, né? Então, o aspecto corporal é muito bonito. Mas, voltando ao nosso foco, eles tanto podem ter conchas externas, no caso das ostras, caramujos e caracóis, como podem ter conchas internas, como o caso das lulas e polvos, por exemplo. Os moluscos apresentam um sistema circulatório que é responsável, turma, olha só, pelo transporte de nutrientes e de oxigênio para as células do corpo do animal. Então, nós estamos aqui observando a anatomia interna de um caracol. Nós estamos vendo aqui a concha, pulmões, glândula salivar, papo. Estamos vendo aqui a gono da concha, como eu já falei, o coração. Estamos vendo aqui os tentáculos. Então, estamos vendo aqui a anatomia. O que é a anatomia mesmo, em sétimo ano? E isso são os aspectos do corpo do animal, tá certo? E aí, turma, como eu falei, aspecto do corpo do animal, a anatomia, o corpo dos moluscos se divide em três partes. Temos a cabeça, como vocês estão observando aqui, temos os pés e temos a massa visceral, que nesse nosso caso aqui está sendo protegida pela concha, ok? Então, o corpo do molusco se divide em três partes: cabeça, pé e massa visceral. Em muitos indivíduos, pode-se constatar uma concha protegendo a massa visceral. Agora, como eu falei para vocês, é o nosso caso aqui. Porém, nem todo aí molusco vai apresentar essa concha visível, tá certo, turma? Então, no nosso caso aqui, nós estamos aí percebendo a concha e essa concha está protegendo a massa visceral do nosso molusco. Então, vamos agora aí falar um pouco sobre as três partes do corpo de um molusco. A cabeça é bem desenvolvida, agora observa bem isso, turma. A cabeça é bem desenvolvida em alguns moluscos, então não são em todos. Em alguns moluscos, essa cabeça vai ser bem desenvolvida. E que moluscos serão esses? Polvos, lulas, caramujos e caracóis. Então, nesses quatro grupos que eu citei, nesses quatro animais que eu acabei de citar, polvos, lulas, caramujos e caracóis, a cabeça vai ser bem desenvolvida. Estamos vendo aqui, ó, esses animais que foram citados. Já em outros, essa cabeça vai ser praticamente inexistente. Não é que ela não exista, tá, turma? Mas ela é tão pouco desenvolvida que é praticamente inexistente. E que animais serão esses? Mexilhões e ostras, como vocês estão aqui observando na nossa imagem. Então, em alguns moluscos essa cabeça é bem desenvolvida, já em outros ela é praticamente inexistente. Então, foquem. Polvos, lulas, caramujos e caracóis, cabeça bem desenvolvida. Mexilhões e ostras, a cabeça vai ser pouco desenvolvida, quase que inexistente. Na cabeça dos moluscos, com exceção das ostras, é possível ver uma língua raladora que nós chamamos de rádula, turma. A função da rádula, como o nome já sugere, é ralar o alimento, normalmente algas, de algumas superfícies, graças às fileiras de pequenos dentes que essa língua possui. Então, como vocês estão observando aqui na imagem, a língua é bem áspera, né? Possui essa espécie de dentes que vai ali raspando o alimento. Porém, essa rádula não está presente nas
ostras, certo? Então, fiquem atentos. As ostras não possuem essa língua raladora, não possuem a rádula. O pé musculoso é responsável pela locomoção, como vocês estão aí observando na nossa imagem. Por isso, turma, desliza sobre um muco viscoso que é produzido pela glândula pedal que está localizada nele. No muco ficam grudadas algas, as quais servem aí de fonte de alimento para os moluscos. Além disso, o muco também é importante para marcar o caminho de volta para casa e também para achar parceiros para acasalamento. Então, bem interessante, né? Enquanto o molusco ele vai caminhando, ele vai deixando ali a sua marca, o seu rastro, e esse rastro tanto serve para encontrar parceiros para acasalamento, relacionados aí à fecundação, como para ele saber o caminho de volta para a sua casa. A massa visceral é onde estão localizados os órgãos internos dos moluscos. Toda ela está revestida pelo manto ou pálio, que também é responsável pela formação da concha e da pérola em algumas ostras. Então, quando nós falarmos de massa visceral, nós estaremos ali falando da parte do molusco onde estão localizados os seus órgãos internos. E como a gente já bem falou, em alguns existe aí uma concha protegendo essa massa visceral. Em muitos moluscos, é possível constatar a presença de uma rígida estrutura de proteção dos órgãos internos chamada concha. Em alguns, como ostras, mexilhões e mariscos, elas são formadas por duas peças que nós chamamos de valvas. Por esse motivo, essas espécies são chamadas de bivalves, ou seja, bi significa dois. Então, os moluscos bivalves são aqueles moluscos que apresentam duas conchas. Nos caracóis, caramujos e náutilos, a concha é espiralada. Já no caso das lulas e sépias, a concha está interna ao corpo do animal. Então, turma, como eu já falei, ostras, mexilhões e mariscos são animais pertencentes à classe dos bivalves, com conchas divididas em duas valvas, que podem ser encontrados tanto em água salgada quanto em água doce. Eles conseguem se locomover com a ajuda de dois sifões. A água entra em um e sai pelo outro, gerando propulsão e, consequentemente, movimento das ostras. Sendo animais filtradores, serão capazes de filtrar a água, retirando dela partículas de alimento. O problema é quando a água filtrada está poluída, já que a sujeira será ingerida por pessoas que consumirem esse tipo de molusco, né? Que consumirem os bivalves, que estarão contaminados. E isso, turma, acaba provocando aí o que nós chamamos de intoxicação alimentar. Nessa situação, o intoxicado poderá sentir intensa dor de barriga, febre, vômito e até mesmo diarreia. Então, temos que ter muito cuidado. A gente percebe que tudo que a gente altera no ciclo da natureza, a gente acaba sendo prejudicado. Temos aí a classe também dos cefalópodes. E olha só, turma, quem é que pertence a esse grupo? Temos as lulas, polvos, náutilos e sépias. São aí os animais, são os moluscos pertencentes ao grupo dos cefalópodes. Olha só que interessante. Por que eles receberam essa nomenclatura, cefalópodes? Céfalo vem do grego kéfalos, que significa cabeça. E podes vem do grego podos, que significa pés, ou seja, literalmente falando, a tradução é ao pé da letra,
cefalópode significaria pés na cabeça, né? E aí é o aspecto que esses animais que eu acabei de citar, lulas, polvos, náutilos e sépias, apresentam. Ao invés de um único pé, como nós observamos nos gastrópodes e bivalves, no caso dos cefalópodes, eles apresentam esses pés divididos em vários braços, que são utilizados na locomoção e na captura de alimentos. Muitos deles são dotados de células chamadas cromatóforos, que são capazes de mudar de cor, o que ajuda a esses moluscos a se esconderem dos predadores. Além disso, são dotados de uma bolsa de tinta com pigmento neutro que é eliminado numa situação em que ele busca defesa, encobrindo a visão do seu predador. Então, agora nós vamos falar sobre os gastrópodes. Caracóis, lesmas e caramujos são animais pertencentes a esse grupo. E aí, assim como nós falamos dos cefalópodes, no caso dos gastrópodes, olha só. Gastro vem do grego gastro, que significa estômago, e podes, vocês já sabem que vem do grego podos, que significa pés. Então, aí, gastrópodes são aqueles moluscos onde os pés estão localizados ali, literalmente, né, falando, nos seus estômagos. Movendo-se por meio de seu pé achatado, pode ser encontrado ocupando os mais diversos habitats, como o marinho, terrestre e até mesmo ambientes de água doce. Quando se sentem ameaçados, protegem-se encolhendo o corpo dentro da concha e fechando-a com uma placa denominada opérculo. A reprodução dos moluscos é sexuada por fecundação. Os moluscos geralmente possuem sexos separados, ou seja, são animais o quê? Dioicos. Ou seja, há o macho e há a fêmea. Mas também existem algumas espécies hermafroditas, que no caso são o que nós chamamos de monóicos. O desenvolvimento é direto em espécies como o caracol e indireto em espécies como as ostras. Aí, turma, vamos entender o que significa esse desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. No desenvolvimento direto, os seres vivos geram descendentes que já nascem idênticos aos seus genitores. Já no caso do desenvolvimento indireto, o ser vivo é uma larva ao sair do ovo e se transforma depois no indivíduo adulto. Como os moluscos são muito diversificados, seus mecanismos reprodutivos também serão bastante variados. A fecundação pode ser externa, como costuma ocorrer em cefalópodes e gastrópodes. O interessante é que existem exceções, turma. Ou melhor, em alguns representantes da classe dos bivalves de água doce, os machos lançam os espermatozoides na água e a correnteza os leva para encontrarem o óvulo dentro da fêmea. Trata-se, portanto, de uma fecundação interna. Muitos moluscos são excelentes predadores. Podemos citar aí como exemplo polvo de anéis azuis, que caça peixes introduzindo o seu veneno com a mordida. Outros moluscos curiosos são os teredos. Eles são bivalves capazes de perfurar e ingerir a madeira. Comumente encontrados em manguezais do litoral brasileiro, eles ajudam na degradação da madeira de troncos mortos caídos na água, facilitando a liberação de nutrientes que acaba enriquecendo o solo do local.
Então, turma, como eu havia falado para vocês no início da nossa videoaula, o nosso capítulo 18 ele vai ser dividido em duas partes. Hoje nós vimos aí as características, tipo de reprodução, aspecto do corpo, importância ecológica dos moluscos. Referentes a esse assunto, vocês vão resolver o exercício sua memória na página 236. Na aula de sexta-feira, finalizaremos aí o nosso capítulo 18 e aí sim, turma, vocês estarão prontos para resolver o nosso TD de número 11. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.